Bom dia, querido irmão, querida irmã. Hoje você acordou, e isso já é um milagre. Muitos não tiveram o privilégio de abrir os olhos para um novo amanhecer. Mas você está aqui, respirando, vivendo, recebendo mais uma oportunidade de caminhar sob a graça de Deus. Isso significa que Ele ainda tem planos para a sua vida. Ainda deseja escrever capítulos de vitória na sua história e ainda tem bênçãos preparadas especialmente para você e para a sua família. Quero que neste instante você se permita ser envolvido pela certeza de que não está sozinho, porque a presença do Senhor vai adiante, ao lado e atrás de você, cercando cada detalhe do seu dia. Hoje vamos caminhar debaixo da promessa registrada no Salmo 91, uma das palavras mais fortes e reconfortantes que Deus nos deixou como herança espiritual. Esse salmo não é apenas poesia, não é somente uma leitura bonita, mas é um verdadeiro escudo de proteção para todos os que escolhem descansar à sombra do Altíssimo. Ele nos ensina que quem habita nesse abrigo espiritual encontra refúgio seguro contra perigos, contra medos visíveis e invisíveis, contra armadilhas que tentam nos derrubar. É como se cada palavra fosse um manto que cobre o coração, um manto que envolve a família inteira, protegendo de acidentes, doenças, injustiças e todo tipo de mal. Muitas vezes acordamos com preocupações. Talvez você tenha levantado hoje já pensando em contas a pagar, em situações de saúde que não melhoram, em problemas que parecem não ter saída. Talvez seu coração esteja pesado porque a noite foi mal dormida, ou porque as lembranças de dias difíceis ainda ecoam na mente. Mas quero te lembrar de algo essencial. As preocupações não definem seu futuro, porque quem define sua vida é Deus. E o Deus que hoje te convida a confiar na sua palavra é o mesmo que tem sustentado os céus e a terra desde a criação. Ele não se cansa, não se esquece, não se atrasa. Ele é fiel em cada promessa e poderoso para realizar o impossível. O Salmo 91 garante que 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Essa não é uma metáfora vazia, é uma declaração de fé que precisa ser abraçada com convicção. Significa que, mesmo em meio ao caos, você pode descansar, porque existe uma barreira invisível do céu em volta da sua vida. E quero que você entenda algo profundo. A proteção de Deus não é ausência de luta, não é ausência de desafio. Muitas vezes o mal tenta se aproximar, tenta roubar a paz, tenta plantar medo. Mas a diferença é que quando você se refugia em Deus, as setas que são lançadas não têm poder para destruir sua alma. Elas podem até se aproximar, mas não terão autoridade para quebrar o propósito que Ele tem para você. O abrigo do Altíssimo não é um esconderijo frágil, mas uma fortaleza indestrutível, construída sobre a rocha eterna. Por isso, ao começar este dia, declare em voz firme, mesmo que esteja sozinho: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu abrigo, e nada poderá me separar do seu cuidado. Amado irmão, amada irmã, quero que você leve isso com você hoje. Não há doença mais forte que a cura de Deus. Não há dor maior que o consolo do Espírito Santo. Não há problema mais pesado do que os braços eternos que te sustentam. Quando a palavra diz que os anjos do Senhor são enviados para guardar cada passo, é porque existe uma proteção real acontecendo, mesmo que você não consiga enxergar. Quando você dirige, quando caminha, quando trabalha, quando dorme, existe uma cerca invisível de cuidado. Esse é o Deus que te ama e que não abandona quem decide confiar nele. É por isso que hoje, mais do que nunca, precisamos aprender a começar nossos dias colocando nossa fé em movimento. Não apenas com pensamentos positivos, mas com uma confiança plena em Deus. Levantar da cama e declarar que o Senhor é a nossa segurança abre um caminho de luz diante de nós. Porque quando a boca se abre para proclamar a grandeza de Deus, a escuridão
não tem como permanecer. O inimigo não suporta a voz de um filho ou filha que se levanta em fé, porque ele sabe que nessa declaração existe poder. Então, ainda que você esteja enfrentando a tempestade mais dura, declare a proteção de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida. Agora vamos dar um passo de fé juntos. Feche os olhos por um instante e imagine sua família inteira envolvida pela presença de Deus. Visualize o lar cercado de paz. Visualize a porta da sua casa marcada pela promessa do Senhor. Visualize os problemas sendo entregues nas mãos dele. Essa imagem não é fruto da sua imaginação. É uma realidade espiritual, acontecendo quando você confia de verdade. Porque o Deus que guarda Israel é o mesmo que guarda você. Quero fazer um convite especial neste momento. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, seja por você, por sua família, por seus filhos, pelo seu trabalho ou por uma situação que parece impossível. Se não tiver um pedido específico, você pode escrever o nome de alguém querido ou até mesmo deixar um simples amém. Cada comentário aqui não é apenas uma interação, mas um testemunho de fé. É como se construíssemos juntos um altar de oração, onde todos os nomes e intenções são apresentados diante de Deus. Ao escrever, você também estará fortalecendo outras pessoas que passarão por aqui e verão que não estão sozinhas na caminhada. Além disso, eu te peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Quando você faz isso, não está apenas apoiando este trabalho, mas permitindo que mais corações recebam palavras de esperança e conforto. Somos uma comunidade de fé e cada gesto seu ajuda a espalhar luz em meio às trevas. Aqui, todos somos parte de uma corrente de oração que cresce a cada dia. Portanto, não saia sem participar, porque o que você escreve pode ser a palavra que encoraja alguém a continuar. Há uma verdade que precisa estar profundamente gravada no seu coração. A proteção de Deus é ativa, presente e constante. Muitas vezes, imaginamos que o Senhor age apenas em momentos extraordinários, em acontecimentos marcantes ou em milagres visíveis. Mas a realidade é que sua mão se move em cada detalhe, até mesmo naquilo que parece pequeno demais para chamar nossa atenção. Quantas vezes você saiu de casa sem perceber que estava prestes a enfrentar um perigo, mas foi desviado por alguns segundos, por uma mudança de rota, por um atraso que parecia incômodo, mas que na verdade era cuidado divino. Isso é a manifestação do Salmo 91 em ação, o Senhor guardando os seus de forma tão amorosa que muitas vezes nem nos damos conta. Quando a palavra nos assegura que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, não significa que não veremos lutas, mas que o mal não terá domínio final sobre a nossa vida. Isso muda completamente a perspectiva, porque quem olha para o futuro com medo enxerga apenas incerteza, mas quem olha para o futuro com fé vê oportunidades de experimentar a fidelidade de Deus. Ele não promete ausência de dor, mas promete presença constante. Ele não diz que nunca enfrentaremos ventos fortes, mas garante que não seremos destruídos por eles. Essa é a diferença entre quem caminha sozinho e quem caminha debaixo das asas do Altíssimo. Quero que você imagine agora um pai ou uma mãe segurando uma criança pequena pela mão. Essa criança pode até tropeçar, pode até se desequilibrar, mas não cairá completamente, porque a mão forte que a sustenta não a deixa soltar. Assim, é o cuidado de Deus por você. Talvez você tenha tropeçado em erros, tenha se sentido fraco diante de tentações ou desanimado em meio a tantas responsabilidades, mas o Senhor não solta a sua mão. Ele te sustenta com braços firmes, porque sua graça é maior que suas falhas e sua misericórdia é nova a cada manhã. É importante também perceber que o Salmo 91 não é apenas um consolo individual, mas um convite à intercessão. Ele fala de família, de lar, de tenda.
Isso significa que quando você se coloca debaixo da proteção do Senhor, não apenas você é alcançado, mas todos aqueles que estão sob o seu cuidado também são cobertos. É como se uma sombra se estendesse sobre sua casa, cobrindo sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, cada pessoa que habita ou que visita o seu lar. Por isso é tão poderoso declarar essa palavra logo cedo, como uma oração de consagração do dia. Você não apenas inicia sua jornada em paz, mas também entrega seus familiares ao cuidado divino. Muitas vezes ficamos ansiosos, querendo proteger todos os que amamos com nossas próprias forças, mas precisamos reconhecer nossas limitações. Não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não conseguimos controlar cada detalhe. Não conseguimos impedir cada perigo. Porém, o Deus a quem servimos está em todo lugar, vê todas as coisas e conhece o futuro antes que aconteça. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E quando você ora o Salmo 91, você está convidando esse Deus Todo-Poderoso a ser o guardião da sua família. Há também um aspecto maravilhoso nesse salmo que precisamos destacar. Ele nos ensina a viver sem medo. Quantas vezes deixamos de sonhar, de avançar, de dar passos ousados porque o medo nos paralisa? Medo da falta, medo da violência, medo da solidão, medo do futuro. Mas quando declaramos que o Senhor é nosso refúgio, estamos também declarando que não seremos escravizados por temores. O medo pode até bater à porta, mas não encontrará lugar em um coração que descansa em Deus. O inimigo pode até tentar plantar insegurança, mas ela não criará raízes em quem confia nas promessas eternas. E aqui quero te fazer um convite prático. Ao longo deste dia, cada vez que sentir um aperto no coração, uma ansiedade ou uma preocupação, respire fundo e declare: eu descanso à sombra do Altíssimo. Repita quantas vezes for necessário até sentir a paz preencher o seu ser. Essa simples atitude não é uma fórmula mágica, mas é um exercício de fé. É a escolha consciente de trocar pensamentos de medo por declarações de confiança. Assim, você treina sua mente e fortalece seu espírito para permanecer firme em meio às batalhas. Querido irmão, querida irmã, saiba que há um propósito maior para cada luta que você enfrenta. O Salmo 91 não apenas protege, mas também prepara. Ele nos ensina que, mesmo cercados por dificuldades, temos uma fortaleza espiritual que nos molda, nos amadurece e nos leva para mais perto de Deus. Cada vez que você decide confiar, sua fé cresce. Cada vez que você se refugia em Deus, sua intimidade com Ele se aprofunda. Não veja seus desafios como sinais de abandono, mas como oportunidades de experimentar a fidelidade do Senhor em níveis ainda mais altos. Hoje, você é convidado a caminhar sem medo, a orar com ousadia, a viver com confiança. E a certeza que te acompanha é esta: quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa é a promessa. Esse é o presente de Deus para você neste novo amanhecer. Uma das maiores riquezas que podemos carregar em nosso coração é a convicção de que Deus está conosco em todos os momentos, não apenas nos instantes de glória ou vitória, mas também nos vales mais escuros e silenciosos. O Salmo 91 nos convida a essa confiança inabalável, porque afirma que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente em tempos de angústia. Isso significa que mesmo quando ninguém mais compreende suas dores, quando até mesmo os mais próximos parecem não conseguir enxergar a profundidade das suas lágrimas, o Altíssimo está atento. Ele escuta cada suspiro e conhece cada batalha travada dentro de você. Talvez você se pergunte: mas como posso experimentar essa proteção de maneira real? Como posso sentir essa presença de forma prática no meu cotidiano? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, através de uma vida de entrega.
Não é sobre repetir frases decoradas, mas sobre habitar. Habitar significa permanecer, viver em constante comunhão, cultivar um coração que busca a Deus não apenas nos momentos de aflição, mas em todos os instantes. É como se cada passo dado fosse uma declaração silenciosa. Senhor, eu escolho caminhar contigo. Essa escolha diária é o que abre espaço para que o Espírito Santo governe suas emoções, guie seus pensamentos e direcione suas decisões. Muitas vezes somos tentados a buscar segurança em coisas passageiras, dinheiro, status, relacionamentos ou até mesmo na própria força. Mas tudo isso é instável. Tudo isso pode ruir de um dia para o outro. Somente o abrigo do Altíssimo é inabalável. Quando você coloca sua confiança em Deus, está firmando sua vida em um alicerce eterno, que não se abala com notícias ruins, crises inesperadas ou mudanças repentinas. E esse é um aprendizado diário. Quanto mais você entrega, mais percebe que não há lugar mais seguro do que estar debaixo das asas do Senhor. Outro ponto poderoso do Salmo 91 é o lembrete de que os anjos do Senhor são enviados para nos guardar em todos os nossos caminhos. Isso não é uma metáfora distante, mas uma realidade espiritual que acontece continuamente. Deus envia mensageiros celestiais para nos proteger, nos livrar de armadilhas e nos sustentar em momentos de fraqueza. Muitas vezes não enxergamos, mas podemos sentir. Talvez aquele acidente evitado, aquela oportunidade inesperada, aquela porta fechada que parecia ruim, mas depois revelou ser livramento. Tudo isso são sinais do cuidado divino. Saber que não caminhamos sozinhos, mas acompanhados por legiões de anjos, deve encher o coração de coragem. Há também um consolo imenso em perceber que essa proteção não se limita ao presente, mas se estende ao futuro. O texto sagrado afirma que com longos dias o Senhor nos saciará e nos mostrará a sua salvação. Isso nos garante esperança, não apenas para hoje, mas para toda a caminhada. O medo do amanhã perde força quando lembramos que o amanhã já está nas mãos de Deus. Ele conhece o tempo certo de cada coisa, e seu plano é sempre perfeito, mesmo quando não conseguimos entender os detalhes. Mas há algo que precisamos compreender. Essa promessa exige resposta. Não basta apenas ouvir ou ler, é preciso escolher confiar. É como estar diante de um abrigo em meio à tempestade. A porta está aberta, mas você precisa entrar. O abrigo não protege quem fica do lado de fora. Assim também é com a presença de Deus. Ele estende os braços, oferece proteção, mas cabe a cada um de nós o ato de correr para os seus braços e permanecer ali. Isso se traduz em oração diária, em leitura da palavra, em tempo de adoração, em decisões que refletem fé. Querido irmão, querida irmã, não permita que as preocupações roubem o lugar da confiança. O inimigo sabe que, se conseguir encher sua mente de medo, ele enfraquece sua fé. Mas você não precisa viver aprisionado por esses pensamentos. Cada vez que o medo surgir, substitua-o pela palavra. Leia o Salmo 91 em voz alta. Proclame suas promessas sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Isso não é apenas uma prática espiritual, é também um ato de guerra contra as trevas. A fé se fortalece quando é praticada, e a prática da fé começa na forma como enfrentamos o cotidiano. A cada manhã, ao se levantar, declare que o Senhor é seu protetor. Ao enfrentar decisões difíceis, confie que Ele está conduzindo cada detalhe. Ao deitar-se à noite, entregue seu descanso aos cuidados dEle. Dessa maneira, você estará vivendo aquilo que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Há algo transformador em compreender que a presença de Deus não é apenas um consolo, mas também uma força que molda nossa maneira de viver. Quando permitimos que o Salmo 91 seja mais do que um texto lido, mas sim uma realidade aplicada, passamos a enxergar o mundo com novos olhos,
O que antes era motivo de desespero passa a ser oportunidade de confiança. O que antes parecia ameaça se torna cenário para testemunhar milagres. Isso porque a aliança com Deus muda nossa perspectiva. Pense em quantas vezes você já carregou pesos que não eram seus, ansiedades por coisas que não podia controlar, medos por situações que ainda nem tinham acontecido. Essa sobrecarga nos desgasta, rouba nossa alegria e nos enfraquece espiritualmente. Mas o Salmo 91 nos ensina a entregar, a descansar, a confiar. Não significa ignorar a realidade, mas olhar para ela sob a lente da fé. Quando dizemos, o Senhor é meu refúgio, estamos declarando que não precisamos carregar sozinhos o peso da vida, porque Ele está disposto a ser nosso abrigo seguro. E essa entrega tem reflexos profundos. Uma pessoa que confia em Deus desenvolve serenidade em meio ao caos, encontra paz em situações que antes provocavam desespero. Isso não é fruto de ignorância, mas de convicção. Saber que o Criador do Universo cuida de cada detalhe da sua vida traz uma tranquilidade que nada pode comprar. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que existe um Deus fiel que jamais abandona os seus. Outro aspecto essencial desse salmo é a clareza de que a confiança em Deus afasta o medo da morte e da destruição. Ele promete que não temeremos o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essa sequência de imagens representa as diferentes formas pelas quais o mal pode tentar nos alcançar. Medos ocultos, ataques inesperados, enfermidades ou crises coletivas. Mas em todos esses cenários, a resposta é a mesma. O Senhor é quem nos guarda. Essa promessa deve gerar coragem. O medo paralisa, mas a fé impulsiona. Quando acreditamos que Deus está ao nosso lado, somos capazes de enfrentar desafios com ousadia, de tomar decisões com confiança e de prosseguir sem nos rendermos ao pânico. Quantos sonhos já foram engavetados por medo? Quantos projetos nunca saíram do papel por insegurança? Quantas pessoas desistiram de lutar porque acreditaram que não teriam forças? Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra uma coragem sobrenatural, porque sabe que não caminha sozinho. É nesse ponto que a vida de fé se torna também testemunho para outros. Imagine o impacto de alguém que, em meio a tempos difíceis, ainda mantém um espírito de gratidão, ainda declara confiança em Deus, ainda demonstra esperança. Essa pessoa se torna um farol em meio à escuridão, uma inspiração viva para familiares, amigos e colegas. A aliança com Deus não nos transforma apenas para benefício próprio, mas também para que sejamos canais de luz e esperança ao nosso redor. Não podemos esquecer que essa confiança precisa ser renovada diariamente. O Salmo 91 não é uma fórmula automática, mas uma postura de vida. Precisamos acordar cada manhã reafirmando: hoje eu escolho descansar sob a sombra do Altíssimo. Essa declaração, repetida com sinceridade, cria um hábito espiritual poderoso. Assim como treinamos o corpo com exercícios físicos, também treinamos nossa alma com exercícios de fé. E quanto mais praticamos, mais forte nos tornamos espiritualmente. Querido irmão, querida irmã, permita que essa palavra seja como um combustível para o seu espírito. Não caminhe mais carregando fardos que não lhe pertencem. Não se entregue à ansiedade que só enfraquece. Não permita que o medo determine suas escolhas. Você tem um abrigo seguro, uma fortaleza inabalável e um Deus que cuida de você com amor eterno. O Salmo 91 é mais que um texto antigo. É uma promessa viva para hoje. Agora quero que você reflita sobre a importância de transformar essa confiança em atitudes práticas no seu cotidiano. É muito fácil declarar que Deus é nosso refúgio quando estamos em momentos de paz, mas a verdadeira prova acontece quando a tempestade se levanta. É nesses dias que precisamos colocar em prática a fé que professamos.
E essa prática começa nas pequenas escolhas, em como reagimos a uma notícia ruim, em como tratamos os que estão ao nosso redor, em como decidimos entregar ou não nossas ansiedades a Deus. O Salmo 91 nos convida a viver uma espiritualidade que toca a vida real. Não é apenas sobre momentos de culto, mas sobre como enfrentamos as contas no fim do mês, como reagimos a uma discussão em casa, como lidamos com preocupações sobre o futuro dos filhos. Quando colocamos nossa confiança em Deus nessas situações práticas, estamos verdadeiramente habitando no esconderijo do Altíssimo. Uma das maiores lições desse salmo é que a proteção divina não significa ausência de desafios, mas sim a presença constante de um Deus que nos guarda em meio às adversidades. Por isso, não espere que a vida seja sempre tranquila para confiar. Aprenda a confiar no meio das tempestades. Declare que Deus é seu refúgio quando os ventos soprarem forte. Isso não apenas te fortalece, mas também abre caminho para que milagres aconteçam. E lembre-se, a confiança em Deus gera transformação interior. Quando o coração descansa no Senhor, a mente encontra clareza, o corpo encontra descanso e as emoções se estabilizam. Isso impacta diretamente em sua saúde, em seus relacionamentos e até mesmo em sua produtividade diária. Um coração ansioso vive cansado, mas um coração que confia floresce, mesmo em meio às lutas. Outro aspecto poderoso desse texto é a promessa de vitória sobre inimigos espirituais. O Salmo afirma que pisaremos o leão e a serpente, símbolos de forças malignas que tentam nos destruir. Isso mostra que a vida espiritual não é neutra. Existe uma batalha acontecendo, mas quem confia no Senhor está do lado vitorioso. Essa vitória não vem por mérito próprio, mas pelo poder de Deus que nos reveste com autoridade. Por isso, cada vez que você sente que está em guerra contra forças maiores que você, lembre-se dessa promessa. Declare que, em Cristo, você é mais que vencedor. Reforce sua fé com a palavra e não permita que as mentiras do inimigo encontrem espaço em sua mente. O medo, a culpa, a acusação e a dúvida são armas que tentam te enfraquecer, mas todas elas são derrotadas quando você se posiciona na verdade do Salmo 91. Querido irmão, querida irmã, quero que guarde esta imagem. A vida é como um caminho repleto de surpresas. Algumas são agradáveis, outras dolorosas, mas em todas elas você não está só. O Deus que prometeu proteção não mente e não falha. Ele é escudo, fortaleza e abrigo seguro. Hoje, faça do Salmo 91 não apenas uma leitura, mas uma prática diária. Leia em voz alta, medite em cada palavra, ensine seus filhos a orar com essa promessa. Compartilhe com quem você ama. Assim, sua vida estará firmada sobre a rocha que jamais se abala. Senhor amado e Pai eterno, neste amanhecer eu me coloco diante de Ti com um coração rendido e cheio de gratidão, porque sei que cada novo dia é um presente que vem das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por me permitir respirar, abrir os olhos e contemplar a vida mais uma vez. Obrigado pelo milagre de estar aqui, com saúde, com forças e com esperança renovada pela Tua bondade. Nesta manhã, Senhor, eu me achego com confiança à sombra das Tuas asas, porque sei que quem habita no Teu esconderijo encontra refúgio seguro, proteção constante e paz que o mundo não pode oferecer. Eu consagro a Ti, ó Deus, cada detalhe deste dia. Peço que o Senhor vá à frente dos meus passos, que me conduza por caminhos de justiça, que me livre de acidentes, de perigos ocultos, de armadilhas preparadas contra mim e contra aqueles que amo. Senhor, estende a Tua mão poderosa sobre minha família, cobre meu lar com a Tua presença e não permitas que praga alguma chegue à nossa tenda. Eu declaro em fé que a minha casa está protegida pelo sangue do Cordeiro, que cada pessoa que entra e sai das minhas portas é alcançada pela paz que vem do céu. Pai,
também apresento diante de ti as minhas preocupações e ansiedades. Eu não quero carregar sozinho os fardos que tantas vezes me sobrecarregam. Entrego a ti as contas, os prazos, os relacionamentos, os diagnósticos médicos, as dores emocionais, cada detalhe que pesa em meu coração. Sei que não estou só, sei que o Senhor cuida de mim com zelo. Por isso, escolho confiar, escolho descansar, escolho acreditar que o Senhor está agindo mesmo quando eu não consigo ver. Deus fiel, o Salmo 91 nos lembra que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E eu tomo posse dessa promessa. Não importa a confusão ao redor, não importa os ventos contrários, eu descanso em ti. Meu coração declara que tu és meu abrigo e minha fortaleza. Senhor, cobre-me com tuas penas e guarda-me sob tuas asas, porque em ti encontro segurança verdadeira. Senhor, envia os teus anjos agora para guardar os meus caminhos, que eles estejam ao meu redor quando eu sair de casa, quando eu dirigir, quando eu trabalhar, quando eu descansar, que nenhum mal prevaleça contra mim ou contra minha família. Que todo plano maligno seja frustrado pelo poder da tua palavra. Reveste-me com a tua armadura espiritual para que eu permaneça firme diante das lutas invisíveis. Pai, fortalece minha fé para que eu não me entregue ao medo. Quantas vezes minha mente é invadida por preocupações, por inseguranças e por pensamentos de derrota. Mas hoje eu escolho levantar minha voz e declarar que o Senhor é maior que qualquer problema, maior que as dívidas, maior que a doença, maior que a tristeza, maior que qualquer ameaça. Eu rejeito toda a mentira do inimigo e tomo posse da verdade que liberta. Eu sou teu filho amado e estou debaixo da tua proteção. Senhor, quero pedir também pelos que me cercam. Lembro agora dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus vizinhos, de cada pessoa que está enfrentando batalhas neste momento. Que a tua mão se estenda até eles, que a tua graça os alcance e que a tua paz invada cada coração. Onde houver lágrimas, que venha consolo. Onde houver medo, que venha coragem. Onde houver desesperança, que nasça fé. Usa-me, Senhor, como instrumento da tua luz, que minhas palavras e atitudes hoje reflitam o teu amor. Pai amado, ensina-me a viver de forma que teu nome seja glorificado em cada detalhe. Que minhas palavras sejam de edificação, que minhas escolhas sejam guiadas pela sabedoria do Espírito Santo, que minhas mãos sejam usadas para abençoar e não para ferir. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua bondade, que todos que me virem possam perceber que eu descanso em ti. E neste instante, Senhor, eu declaro em voz firme: eu não viverei dominado pelo medo, eu não serei paralisado pelas circunstâncias, eu não deixarei que a ansiedade roube a minha paz. Eu escolho viver na sombra do Altíssimo, eu escolho confiar no teu cuidado, eu escolho descansar no teu amor eterno. Obrigado, Senhor, porque sei que minhas orações não são em vão. Sei que tu ouves cada palavra, cada lágrima, cada pensamento que sobe ao teu trono. Obrigado por me amar de forma incondicional. Obrigado por renovar minha esperança. E obrigado porque sei que tu estarás comigo em cada passo deste dia. Eu oro com fé, eu oro com confiança, eu oro com gratidão, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste momento quero te convidar a deixar nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o que está em seu coração, seja por você, por alguém que ama ou por uma causa que precisa de intervenção divina. Mesmo que seja apenas um amém, saiba que cada palavra será apresentada diante do Senhor como um ato de fé. Você não está sozinho. Aqui somos uma comunidade de irmãos que intercedem uns pelos outros e cada comentário fortalece essa corrente de oração que cresce a cada dia. Também peço que você deixe sua curtida neste vídeo.
Esse simples gesto faz com que a mensagem alcance outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente desta palavra hoje. Inscreva-se no canal para caminhar conosco diariamente em fé, oração e esperança. Ative as notificações para não perder nenhum momento de comunhão e fortalecimento espiritual. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e irmãos da igreja para que mais vidas sejam alcançadas pela presença de Deus. Aqui você é especial. Você faz parte de algo maior. Que sua participação seja uma semente plantada no coração de muitos.